Fala, moçada, estamos de volta aí para resolver mais um bloco de questões, né? Rumo à tua aprovação aí na Unicamp. Olha só, convido você a pegar aí a questão de número 3, tá? A gente dá continuidade aí às nossas questões, né? Já fizemos a primeira, já fizemos a segunda. Vamos agora para a terceira questãozinha aí que envolve eletricidade. Na verdade, ela é mais sobre movimento oscilatório, né? Ele diz o seguinte: tem um pouquinho de eletricidade aí, mas é muito mais oscilatório, tá? Um circuito simples constituído por um pequeno resistor R, uma lâmpada L e uma bateria E é ligado e desligado por uma chave composta de um oscilador do tipo massa-mola horizontal, que se move em movimento harmônico simples e toca suave e periodicamente os terminais A e B do circuito conforme figuras 1 e 2 a seguir. Como você está vendo aí, né, você acompanha aí na figura que tem um momento aí que o bloquinho está afastado, a lâmpada está apagada, e quando o bloco está em contato com os pontos A e B, a lâmpada acende e ele fica nesse movimento oscilatório aí, garantindo que a lâmpada ora apagada, ora acesa. Dessa forma, a lâmpada L emite pulsos luminosos na frequência de 10 elevado a menos 1 Hz. E aquela história que a gente tinha falado. Vem comigo aqui, eu já vou para começar a organizar as informações. O que é que ele está me dando? Primeiro passo, frequência, 10 elevado a menos 1 Hz. Considere que a mola ideal tem uma constante elástica que vale. Constante elástica da mola, né, que indica aí o grau de rigidez da mola, 0,4 π ao quadrado, newton por metro ao quadrado. Esse é o valor da constante elástica. Seja eletricamente isolante, bem como a plataforma horizontal sobre a qual o bloco condutor de massa M oscila. E que o contato entre o bloco e os terminais A e B aconteça no ponto, anote essa informação, tá? Marque essa informação preciosíssima, no ponto de máxima energia potencial do oscilador. Vou até trazer para cá essa informação. Máxima energia potencial, que nesse caso é a energia potencial elástica. O que significa dizer isso? Que nesse ponto aí, já que a energia potencial elástica é máxima, ele não possui mais velocidade, ou seja, a energia cinética vai ser zero. Ele não possui mais energia cinética. Então é aquele movimento oscilatório onde nos extremos ele não tem velocidade, né? Ele só vai ter aí a máxima deformação da mola, né? Ora, máxima deformação, máximo que ela está esticada, e do outro lado, o máximo que ela está comprimida, que é exatamente o que a gente tem nesses extremos aí. E o que é que ele quer que a gente faça? Ele quer que você determine o valor da massa em quilogramas. E aí, o que é que eu vou fazer? Muito bem. Com as informações que ele nos deu, a gente tem como lembrar logo da equaçãozinha do período, né? Do sistema massa-mola. 2π raiz de m sobre k. Essa aqui é uma possível saída. Só que aí você precisa do período. Aí o cara vai lembrar, período é 1 sobre a frequência, já que ele me deu a frequência. Então você pode usar aqui, ó, substituir a frequência para calcular o período e depois substituir aqui. Sem problema. Errado não está. Mas é claro que você, aluno Farias Brito e das escolas conveniadas, o que é que você vai fazer? Você vai logo usar essa equação aqui, ó. Período é 1 sobre 2π vezes a raiz de k sobre m. Ou seja, frequência não é o inverso do período? Então inverta todo mundo aqui também, ó. Inverso de 2π, 1 sobre 2π. Inverso de m sobre k, k sobre m. E aí você já vai direto para a resposta. Só tenha cuidado, muito cuidado com a matemática básica, tá? Você vai precisar agora ter um pouquinho de atenção aí com a potenciação. Vamos lá. Vai ficar 10 elevado a menos 1, vou substituir. Esse 2π, vou passar logo multiplicando, 2π, igual, o 1 não precisa, raiz de k, 0,4 π ao quadrado sobre m. Facilmente você já percebeu que com essa equação aqui, você vai descobrir, com essa substituição, você vai encontrar exatamente o que ele está te pedindo na questão, que é exatamente o valor da massa m. E como é que eu vou fazer para aparecer essa massa que está dentro do radical?
vou elevar os dois lados ao quadrado. Elevei os dois lados ao quadrado. Na hora que eu elevei os dois lados, olha o que vai acontecer. É aqui que você precisa ficar atento. Ó. 10 a menos 1 ao quadrado. 10 a menos 2. 2 ao quadrado. 4. E π ao quadrado. Igual. Do outro lado é simples. Só cancelar esse cara com esse outro aqui. E aí o que é que vai sobrar? 0,4. Esse 0,4... Vamos lá, botar assim, 0,4 vezes π ao quadrado sobre m. Já tiramos aí, já eliminamos esse radical, ficou mais fácil. Podemos cancelar π ao quadrado, vai embora com π ao quadrado. Colocando a letra do lado de cá, só o m do lado de cá, vai ficar m igual 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1, dividido por... Esse cara que está multiplicando passa para o outro lado diminuindo. 4 vezes 10 a menos 2. Simplifiquei, ó. 4 foi embora com o 4. M vai ficar 10 elevado a menos 1. Esse 10 a menos 2 sobe, fica 10 ao quadrado, fazendo com que a nossa massa seja 10 quilogramas. Essa daqui é exatamente a massa do nosso bloco, fazendo com que a nossa opção correta seja o item B de Bravo. Essa é a opção correta da nossa questãozinha de número 2, tá? Então, muito cuidado com esse assuntozinho aí, tá? Como a gente disse, ela envolve aí um pouco de eletricidade, mas é só para constar que é uma lâmpada que está acesa. Na verdade, o que a gente realmente precisa lembrar é dos conceitos aí, né, de movimento oscilatório e ter cuidado com essa partezinha de matemática básica, que tão recorrente, né, em várias e várias questões da física, né? Muito cuidado com isso. Simbora para mais uma? Questãozinha de número... Vamos para 4, na sequência já aí, ó. Muito bacana também essa questão de número 4, hein? Muito bacana mesmo. Você tem a figura, né, do... Acho que é um pica-pau, se eu não me engano. Mostrando aí como é que se comporta o cérebro do pica-pau na hora que ele está fazendo o que faz jus ao seu nome. Vamos lá. Em um estudo relatado no periódico Physics Today, cientistas belgas mostraram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choques em seus ossos no crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Nos experimentos realizados, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas de até 400 G, ou seja, 400 vezes o valor da gravidade. Suponha que, durante uma batida em um tronco de uma árvore, o crânio do pica-pau, supostamente perfeitamente rígido, sofra uma desaceleração constante. Cuidado, ele falou em desaceleração, vem comigo. Desaceleração significa dizer uma aceleração com valor negativo, de 200 G. Então, ele vai desacelerar 200 vezes o valor da gravidade. Em um tempo de 2 milissegundos. ΔT, 2 milissegundos. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Ele consegue ter toda essa desaceleração em pouquíssimo tempo. Qual é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau? Distância percorrida pelo crânio do pica-pau até atingir momentaneamente o repouso, ou seja, velocidade final igual a 0. Aí ele pede para você anotar e adotar que a aceleração da gravidade vale 10. Muito bem, perceba que todas as opções que nós temos aí, elas estão em milímetros, tá? Então já percebe que no finalzinho você vai fazer toda a conta com o sistema internacional, né, já que a gravidade é metro por segundo ao quadrado, e no final você ainda vai ter que, mais uma vez, trabalhar com matemática básica, fazendo a conversão aí para milímetro, tá? Muito bem, o que a gente vai fazer? O que é que eu tenho aqui de informação? Eu tenho a aceleração, ou desaceleração, como queira, temos o tempo de desaceleração e tem uma velocidade final. Com isso aqui, eu consigo descobrir qual é a velocidade inicial dele. Vem comigo, ó. V igual a V0 mais AT. Tá lá, essa é uma possível saída, tá? Não é a única saída, tá, galera? Seguinte, velocidade final, 0. Inicial é o que nós queremos. Aceleração, menos 200 vezes 10, que é o valor da gravidade. E
quanto tempo ele leva para sair da velocidade que ele está até chegar ao repouso? 2 vezes 10 a menos 3. Organizando aqui essa continha, vou passar essa parte negativa para o outro lado. Você consegue perceber que a velocidade inicial vai dar. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir essa quantidade de zeros. Ó. Eu tenho aqui 3 zeros, daria 10 à terceira. Esse 10 à terceira vai embora com 10 a menos 3. E aí fica 2 vezes 2 dá 4, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então a velocidade inicial da cabeça do pássaro até colidir, inicialmente a colidir com a árvore, né? 4 metros por segundo. Mas ele não quer isso. O que ele quer é saber qual é a distância que o cérebro dele anda na hora que ele colide, né? Que ele bate com a árvore. Fatalmente o cérebro vai andar um pouquinho. Né? E aí ele quer essa distância. O que é que eu vou fazer? Delta S V0T mais AT2 sobre 2. É uma possível saída. Ou então, vamos fazer o seguinte, essa é uma saída, como eu te disse, já escrevi e vou com ela mesmo. Poderia usar Torricelli também, tá? Vai ficar assim, delta S, V0, velocidade inicial, 4. Quanto tempo? 2 vezes 10 a menos 3. Aceleração, menos 200, menos 2 vezes... Vou botar logo 2 vezes 10 a menos 3, tá? 200 vezes 10, que dá 1000, ó. 2 vezes 10 a menos 3. E o tempo? O tempo também 2 vezes 10 a menos 3. Opa, aqui é 2 vezes 10 a 3, né? Que é a aceleração, 2000. E aqui é 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Era isso que eu queria evitar. Mas vamos para frente, vai dar certo. Seguinte, 4 vezes 2 aqui vai dar 8. Vezes 10 a menos 3. Esse 2 vai logo embora com esse 2. Menos 10 à terceira. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 10 à terceira com esse 6. 10 a menos 6. Trazer aqui para cima. A distância percorrida pelo cérebro desse pássaro vai ficar 8 vezes 10 a menos 3. Aqui vai ficar menos 4 vezes 10 à terceira com 10 a menos 6, também dá 10 a menos 3, até para que a gente possa fazer essa subtração, né? E para fazer essa subtração, já que todo mundo tem 10 a menos 3, repete e subtrai o número da frente. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 metros. Essa é a nossa resposta. Porém, como nas opções está todo mundo em milímetro, a gente vai transformar isso aqui para milímetro. Isso daqui tudo, ó, já é o milímetro. Então eu posso dizer que a nossa distância vai ser de 4 milímetros. Como eu te disse, essa é uma saída, não a única. Caso você queira, vou botar bem aqui para você, tá? Ó. Outra opção seria você utilizar a equação de Torricelli. Esse é o bom da cinemática, né? Como você tem aí todas as informações, ó, velocidade final você tem, velocidade inicial você tem, aceleração você tem, você também poderia substituir e encontraria exatamente a mesma resposta. Talvez desse até um pouco menos de conta do que esse aqui. Mas como eu já tinha escrito essa equação, eu levei à frente, tá? Mas com certeza com essa equação aqui você chegaria um pouco mais rápido, tá? No resultado, tá bom? Garanto que daria o mesmo resultado. A opção correta da nossa questão aí de número 4 é o item 4, item B de bola, tá? Questãozinha aí de cinemática muito bacana, mais uma vez cobrando de você aí conhecimentos básicos, tá, gente? Não pode procrastinar com essa história aí de conceitos básicos, tá? Matemáticazinha básica sempre presente. Simbora para mais uma? Essa questãozinha agora, questão de número 5, muito bacana essa questão, hein? Muito bacana mesmo. Ela vai colocar em xeque a tua perspicaz em conseguir montar a equação que vai chegar ao que ele está pedindo. Ele está pedindo aí, ó, a razão entre o 2 sobre V2. Porque não tem canto nenhum essa equação. É você que vai ter que perceber na hora de montar aí os dados, né, formados pelo enunciado, chegar até isso aí. Chamo só a sua atenção para o seguinte, tá, galera? Essa figura que você está vendo aqui, ó, que estou circulando aqui para você no teu material aí,
ela faz parte da questão 6, tá? Ela não é da questão 5, ela é da questão 6, que é uma questãozinha de magnetismo. Daqui a pouco a gente faz essa questão 6, tá? Mas essa figura aqui, que está na questão 5, não é da 5, é da 6, tá? Então, esquece que ela está aqui. Simbora ir para a questão de número 5. Deixa eu só organizar aqui o quadro, que a gente vai precisar de um pouquinho de espaço aqui. Vamos lá. O que a gente tem aí de informação nessa questão de número 5? Olha que bacana. Forças resistivas são comumente encontradas na natureza. Quando objetos sujeitos a tais forças são arremessados ao ar, por exemplo, essas forças acabam por dissipar parte da energia mecânica do objeto. Ou seja, na grande maioria das situações, das questões que a gente resolve, aparece lá, despreze a resistência do ar. Só que na prática isso não acontece, né? Na prática você tem a resistência do ar presente, você tem força de atrito presente, que é o que ele está dizendo no enunciado. Considere o caso de uma partícula sujeita a uma força resistiva, que ela é arremessada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial U. Então vamos lá, questão de número 5, vou tentar esboçar mais ou menos o que é que está acontecendo. Está aqui o solo. Esse é um dos grandes segredos das questões de física, tá, galera? Às vezes você fica naquela, não consigo resolver, física é difícil. Cara, vai para o enunciado e tenta montar o esquema do que está acontecendo. Nem que só você entenda, até porque só interessa realmente a você. Então, vai fazendo mais ou menos um esboço do que ele está dizendo na questão. Ele diz que pegou uma partícula, ela foi lançada do solo com uma velocidade inicial que ele chamou de U. A velocidade inicial nesse primeiro momento é U. Então, lá vai ela. O que é que eu já consigo perceber? Que no início dessa trajetória aqui, ele tem o quê? Energia cinética. E essa energia cinética vai ser mU ao quadrado sobre 2, porque a velocidade ele preferiu chamar de U, tá? Não sou eu que estou inventando isso aí, ele pediu para você chamar de U no enunciado, tá? Tudo bem, e a gente sabe muito bem que à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, ele vai ganhando altura, né, e vai perdendo velocidade, até que ele chega aqui a uma determinada posição, que nesse canto aqui, nesse local, a velocidade é zero, então ele vai ter apenas energia potencial gravitacional, que é mgh. Muito bem. E se fosse uma questão de conservação de energia, né, não tivesse, digamos assim, resistência do ar, você poderia dizer que toda essa energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional. Mas você acompanha no seguinte comigo no enunciado. Ó. Além disso, suponha que o módulo da aceleração da gravidade seja g, e para esse caso em particular, considere que a energia mecânica dissipada pela força resistiva que atua na partícula de massa m seja proporcional à distância percorrida pela partícula. O que significa dizer isso? Você vai colocar assim, ó, que a energia dissipada vai ser dada por K vezes D, distância percorrida. Tá? Que, na verdade, essa nossa distância percorrida aí nada mais é do que a altura. Então, vou logo, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar aqui de H. Já que ela é proporcional, eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, que ele coloca, inclusive, aí no enunciado, né, um pouco mais abaixo. Ó, ele chama aí, adota K como a constante de proporcionalidade. Aí quer saber qual é a razão entre U e V. Quem é esse V? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso associar aqui, só nesse trecho aqui, tá? O que é que eu preciso raciocinar aqui? A energia mecânica lá embaixo, ela tem esse valor aqui, ó, mU ao quadrado sobre 2. E lá em cima, energia mecânica lá em cima, ela é mgh. Porém, o que eu posso dizer é que nesse meio do caminho aqui, ó, houve uma parte da energia que foi dissipada, de forma tal que, se eu somar a energia potencial gravitacional com a que foi jogada fora, né, que foi dissipada na resistência do ar,
o que eu terei é exatamente a minha energia cinética inicial. Vou guardar essa informaçãozinha aqui. É a minha situação inicial. Guarda isso. Tá? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar logo, passar esse 2 que está bem aqui, vou passar logo ele multiplicando, tá? Para poder facilitar aí a nossa vida. Então vai ficar m vezes u ao quadrado vai ser igual 2 vezes. O h também está em evidência. Bora logo colocar ele em evidência. Então fica 2 vezes h, que multiplica mg mais k. Vou deixar assim. Se precisar, a gente transforma aí depois em alguma outra coisa. Vou deixar assim. Beleza, essa é a primeira parte do movimento dessa partícula. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora ela vai descer. Ele pediu para você considerar também o movimento de descida. Na minha descida, o que é que vai acontecer? Está aqui ela, partícula. Vou chamar aqui de energia cinética, aliás, energia potencial. Trecho 2, tá? Energia potencial na posição 2, mgh. Isso é o que ele tem lá de energia. O que mais? Na hora que ele vem descendo, aqui a velocidade é zero, né? Que ele não tem velocidade aqui é zero. Na hora que ele vem descendo, a velocidade vai aumentando, até que ela chega ao solo com uma certa velocidade que ele pede para você considerar v. Tá? O valor dela agora é v, não é mais u. Se não tivesse essa tal dessa energia dissipada, você chamaria de u também. E como tem essa energia dissipada, vale quanto? kh. Tá bom. Vai chegar aqui com velocidade v. O que é que eu tenho? Lá em cima, energia mecânica na posição 1, que é essa aqui em cima. Ó. Eu vou ter mgh. E energia mecânica na posição 2, que é essa aqui, ó, que é a posição 1 e posição 2, tá? Energia mecânica aqui na posição 2. O que é que eu vou ter? mv, que ele chamou de v ao quadrado, sobre 2. É a velocidade com que ele chegou lá embaixo e gerou essa energia cinética. Porém, tem uma parte da energia que ele tinha lá em cima que foi perdida, ó, que foi dissipada. Qual é a relação, então, que eu vou ter? Que a energia lá de cima, mgh, ela foi transformada em quê? Uma parte em cinética, mv2 sobre 2, mais a parte que foi perdida, ó, kh. Tá? Essa é a ideia, é exatamente o que está acontecendo. Você não está inventando nada a mais. Você só está analisando aqui, fazendo aqui um balanceamento energético, digamos assim. Ó. Você tinha uma certa energia aqui no começo. Na hora que esse cara foi subindo, a energia que ele tinha foi se dividindo em duas. Uma parte foi sendo transformada em altura e outra parte foi sendo perdida devido à resistência do ar. De modo que se eu somar essas duas parcelas, ó, o que eu tenho é exatamente o que eu tinha no começo. Ó. Somei as duas parcelas, vai ser exatamente o que eu tenho no começo. A mesma coisa vai acontecer na descida. Eu tenho essa energia aqui no começo, na hora que ele está descendo, devido à resistência do ar, uma parte está sendo perdida e outra parte está sendo transformada em velocidade. Se eu somar essas duas parcelas, o que eu vou ter é exatamente o que eu tenho no começo. Aqui, ó, somei as duas parcelas, ó, essa com essa, vai ser exatamente o que eu tenho no começo. Feito isso, podemos aqui organizar a nossa equaçãozinha. Vou deixar só mv2 desse lado aqui separado. Ó. mv2 sobre 2 é igual a mgh. Esse cara que está somando passa para o outro lado, subtraindo. E a mesma coisa que eu fiz no lado de cima, eu vou passar logo esse 2 multiplicando. Então fica mv2 igual 2 vezes que multiplica h vezes mg menos k. Tá? Ó. Então vou guardar esse cara. Esse aqui. Deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste, galera, para poder você não confundir, tá? Ó. Esse M aqui é esse mesmo M, então não vou chamar de Mzinho não, tá? Mzão, para poder não bagunçar aqui a história, tá? Todo mundo aqui é Mzão, tá? É o mesmo corpo, então todo mundo é Mzão em todo canto aqui, para poder não haver confusão.
Então, tenho essas duas equações. Uma é na subida do corpo e a outra é na descida. O que é que ele está querendo que a gente faça nessa questão? Está querendo que você diga simplesmente quem é o valor de... Cadê? O valor da divisão U ao quadrado por V ao quadrado. Essa é a pergunta. Quanto é U ao quadrado sobre V ao quadrado? O que é que você está percebendo? Que U ao quadrado está nessa equação aqui de cima. Ó. Então, vou trazer para cá. Vai ficar assim, ó. Ele quer esse cara aqui, ó. Vou fazer assim, ó. M vezes U ao quadrado igual 2H que multiplica mg mais K. E o outro, M vezes V quadrado igual 2H que multiplica mg menos K. E como ele quer a divisão, vou dividir o de cima pelo de baixo. Na hora que a gente dividir, ó, esse M vai embora com esse M, 2H vai embora com esse 2H, resta U ao quadrado sobre V ao quadrado, vai ser mg mais K sobre mg menos K. Essa é a nossa resposta. Será que tem esse item? mg mais K sobre mg menos K. Portanto, a opção correta é item B de Bravo. Essa é a nossa questãozinha, tá? Muito cuidado, galera, com esse detalhe, tá? Do acréscimo aí da questão da resistência do ar, tá? Não é tão comum, digamos assim, né? Não faz parte da maioria das questões você encontrar questões que envolvam resistência do ar, mas quando ela cai, né, geralmente é para você montar realmente uma equação, né, acrescentando aquela informação. Né, porque se a gente for realmente trabalhar a nível de resistência do ar, envolveria uma matemática um pouquinho mais avançada que não nos pertence nesse momento, tá? Então tem que ficar atento aí como é que está sendo abordado, que pode com certeza cair na tua prova, tá? Essa foi a nossa questãozinha de número 5, simbora para uma questão de magnetismo agora. Nossa questão de número 6. Como eu te disse, essa figura que você tem aí, né, no seu material na questão de número 5, ela, na verdade, ela pertence à questão de número 6, tá? O que eu vou fazer? Vou tentar fazer aqui contigo, tá? Pelo menos aplicar aqui, montar os vetores da questão que é o seguinte. Vamos lá. Questão 6 diz assim. Duas espiras concêntricas de raio R e 4R são percorridas por... Vamos lá, questão de número 6. A espira 1, ela tem um raio R, é isso? E ela é percorrida por uma corrente I. Já a espira 2, ela é percorrida, ela tem um raio 4R, e é percorrida por uma corrente I'. É o que ele diz aí na questãozinha para a gente. Beleza. Supondo que a corrente I, que é conhecida, qual o valor de I' para que o campo magnético resultante, ele quer que o campo magnético resultante forme 30 graus, com o eixo X. Com eixo X. Isso aqui é o que ele está pedindo para que a gente faça na questão, tá? Vamos lá, voltando aqui para a nossa figura, o que é que a gente tem? A figura, como eu disse, está lá na questão 5 e tal. Você tem aqui, primeiro, essa espira que está na horizontal, que está no eixo X. Você está vendo que o campo, tá? Ela está indo lá por trás, ela faz esse movimento aqui assim, ó. Faz isso e volta. Ó. Então a corrente vai lá por trás, faz esse movimento. Como a corrente está indo lá por trás, na hora que a gente colocar aqui a regra da mão direita, ó, a corrente vem para cá, então o campo, ó, é saindo. Então o campo aqui no centro dessa espira, de acordo com a posição que você tem aí, o campo magnético ele vai ter esse sentido aqui, ó, essa orientação. Campo magnético 1,
campo magnético da espira 1. Esse é mais ou menos o campo que você tem aí da espira que está na horizontal. Tá? Ele está apontando para cima. Já que o campo dá a volta lá por trás e sai na sua frente, na hora que você colocar a posição da regra da mão direita, você vai perceber que o campo magnético é orientado na vertical para cima. Essa é a ideia. Só para ficar mais fácil de você visualizar. Essa na vertical, você percebe que a corrente vem aqui desse lado e linha, passa por aqui e faz esse caminho aqui. Então, eu percebo facilmente que se a corrente está indo para lá, o meu campo tem esse sentido aqui, ó, saindo do quadro. Que eu vou rebater e colocar ele aqui, ó. Esse é o meu P2. Como as espiras são perpendiculares, os meus campos magnéticos também são perpendiculares. Essa é a orientação de cada um desses campos. Como é que eu faço mesmo para calcular o campo magnético? Esse campo aqui tá, ó, é no centro das duas espiras, tá? Já que elas são concêntricas. Como é que eu faço mesmo para calcular o campo magnético de uma espira? μ0 vezes I sobre 2R, tá? Cuidado para não esquecer. Se fosse de um fio retilíneo, seria sobre 2πr. Aqui seria sobre 2R. Então eu tenho aí o valor de cada um deles. Qual é a condição que ele está nos dando, que ele está nos pedindo na questão? Que esse campo resultante forme 30 graus aqui, ó. Campo magnético resultante desses dois aqui, ó, resultante, forme 30 graus, esse ângulo bem aqui, ele tem que formar 30 graus com o eixo X. É exatamente o que ele está nos pedindo. Então agora ficou fácil. Por quê? Esse camarada aqui eu posso trazer para cá, ele é um cateto oposto. Tenho aqui um cateto adjacente, então se é cateto oposto e adjacente, tangente de 30. Tangente de 30 vai ser cateto oposto é o B1, cateto adjacente é o B2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Quem é o B1? μ0 vezes I sobre 2 vezes. Da espira 1, o raio é Rzinho. B2, μ0 vezes I' sobre 2 vezes o raio, 4Rzinho. Agora é só brincar com essa matemáticazinha aí, que eu vou apagar aqui desse lado aqui para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Dá para fazer nessa parte aqui. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Esse cara aqui, esse μ0 eu posso cancelar logo com esse. Esse 2 vai embora com esse 2, esse R vai embora com esse R. E aí fica, vou trazer para cá, tá, gente? Vou botar aqui no cantinho aqui. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual. Dividindo uma fração por outra, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar I que multiplica 4 sobre I'. Daqui a gente vai tirar que I' vai ser 12 I sobre raiz de 3. Essa é a nossa resposta. É lógico que se você for olhar nas opções, creio eu, que você não vai ter essa opção. Repare que as raízes, né, elas estão no numerador. O que a gente encontrou está no denominador. O que é que eu tenho que fazer? Racionalizar. Então, racionalizei. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Então, a gente vai tirar que I' vai dar 4 vezes I raiz de 3. Esse é o valor da corrente I', fazendo aí com que a nossa opção correta seja o item C. Essa é a nossa resposta da questão de número 6, tá? Essa historinha de campo magnético e força magnética, galera, ela sempre vai exigir de você muito mais um domínio espacial, né, da visualização dos vetores do que simplesmente estar fazendo conta, tá? Você viu aí que a conta realmente é algo lá do 9º ano, né? Se eu usar lá uma geometriazinha plana, uma relação trigonométrica no triângulo retângulo, nada demais, um seno, cosseno, uma tangente, nada demais. Mas se você não tiver esse domínio aí de como é que os vetores estão orientados, né? De como é que eles estão perpendiculares, se
a figura que eles vão formar, dificilmente você vai conseguir sair do canto, tá? Então, muito cuidado, muita atenção realmente aí com essas questões de tanto de campo magnético quanto de força magnética, tá? Para poder não cair nessas armadilhas, tá? Simbora para mais uma questãozinha. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma questãozinha que envolve agora, questão de número, cadê ela? Número 15. Questão 15, muito bacana essa questãozinha aqui também, ó. Envolve aí os harmônicos, né? Questão 15, cadê você? Tá aqui. Bora? Vamos lá. Questão de número 15, ele diz o seguinte. Número 15 diz o seguinte. Uma pessoa deseja alimentar a inteligência artificial de um robô com dados que lhe permitam tocar a música de um violão. Suponha que o violão tem uma corda de 70 centímetros, então L igual a 70 centímetros, já estou anotando aqui os meus dados, 70 centímetros, né? E quando ela é posta a oscilar, emite uma frequência de 550 Hz. Essa é a frequência 550 Hz. Tá? O que mais? O robô precisa aprender quais são os segundo e terceiro harmônicos para essa corda e ainda em qual posição na corda deve pressionar para produzir uma nota musical de 962,5 Hz. 962,5 Hz. O que mais? Ele precisará saber também que, sem diminuir a tensão na corda, não é possível emitir uma nota musical de 375 Hz. Com base nos conhecimentos sobre acústica, ondas sonoras e cordas vibrantes, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmação. O robô deve calcular. Primeira afirmação. O robô deve calcular que o segundo harmônico, e achar uma frequência de 1100 Hz. E aí, será que a frequência 2, do segundo harmônico, ela vale 1100 Hz? Aí é o seguinte, a questão não nos deixa isso muito claro, tá, gente? Mas fica nas entrelinhas que isso daqui é o nosso primeiro harmônico, tá? Subentende-se que isso aqui é o primeiro harmônico. E quando você está falando de cordas vibrantes, existe essa equação aqui, ó. A frequência no enésimo harmônico, ela é N vezes o harmônico fundamental. Então, se eu quero a frequência no segundo harmônico, eu posso pegar 2, que é o número do harmônico, e multiplicar pelo primeiro, que é 550. Logo, eu posso dizer, sem dúvida, que a frequência no segundo harmônico realmente vai dar 1100 Hz. Ou seja, nossa primeira afirmação, ela realmente está verdadeira. Tá? Segunda afirmação. O que é que ele quer da gente aí? Segunda afirmação, ele está querendo que você diga o seguinte. Cadê? Para tocar a nota de 375 Hz, basta ele tocar a corda livre em qualquer posição. Negativo. Ele acabou de dizer para a gente, no enunciado, que na hora que ele toca livremente, a frequência é essa. Então, essa daqui é a frequência fundamental, e não 375 Hz. Logo, essa afirmação 2, com certeza, está falsa. Tá? Nada demais aí. É só realmente questão de interpretação dos dados. Tá? O que mais? Terceira afirmação. O que é que a gente tem? Quando o robô toca o terceiro harmônico para a corda solta, sem pressionar, ele obtém um valor de 825. Eu não vou nem fazer essa conta. Se eu sei que o primeiro harmônico é esse aqui, certamente o segundo é bem maior do que esse aí. Se o segundo já deu maior do que 1000, o terceiro é que vai dar mesmo. Quem dirá 825 Hz. Então, terceira afirmação, certamente falsa. E quarta e última afirmação,
que é que ele quer da gente? Quer que você diga o seguinte: quando o robô pressiona a corda do violão e a toca, a onda produzida é estacionária. Com certeza, toda e qualquer onda produzida nessas cordas aí do violão, todas são estacionárias, tá? Todas são estacionárias, tá? Sem sombra de dúvida. Então, corretas estão as afirmações 1 e 4. Logo, a nossa opção correta, item B de bola. Essa é a nossa opção correta, tá? Questão de número 15, mais uma para conta aí, item B de bola. Simbora para mais uma? Deixa eu localizar essa daqui, ó. Pronto, fazer um passeio por essa questão aqui, muito bacana, sobre fluxo de calor, né? Não fizemos aqui uma sobre isso. Questão de número 13, tá? Para a gente terminar aí o nosso bloco de questões, tá? Questão de número 13. Também é uma questãozinha que você tem que ter aí um certo cuidado na hora de montar as informações, tá? Ver onde é que ele está dando aí cada uma dessas informações para poder não ter nenhum prejuízo, e principalmente com relação às unidades. A ideia é a seguinte: você tem aí uma janela, e nessa janela ele colocou de um dos dois lados uma tela, digamos assim, de isopor. E cabe a nós interpretarmos de que lado ele colocou isso aí. Vamos lá. Ele diz o seguinte: no alojamento de um cadete está presente uma janela de vidro cuja condutibilidade térmica, vou colocar aqui, ó, condutibilidade térmica do vidro é de quanto? 0,8 watts por metro Kelvin. Essa é a nossa informaçãozinha do vidro. O que mais? Em dias de inverno, observa-se uma diferença pequena entre as temperaturas do ambiente interno e externo desse alojamento. Do lado de cá a gente vai chamar de temperatura externa, que é o que você tem na figura, e do lado de cá a temperatura interna. Essa é a nossa informação. Essas duas espessuras aí são iguais, ó. Você também tem essa informação na figura. Não sou eu quem estou dizendo isso, não sou eu que estou inventando isso, tá? As espessuras são iguais. O que mais? Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar a diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, conforme a ilustração a seguir. Essa placa de isopor tem uma condutibilidade do isopor que vale 0,4 watts por metro Kelvin e possui área e espessura indicadas, aliás, idênticas às da janela de vidro. Então, a área de uma janela é a mesma área do isopor, tá? E a espessura também. Podemos garantir essas informações aí, que é o que ele está nos fornecendo no enunciado. O que mais? Após atingir o regime estacionário, o cadete aferiu a temperatura da superfície do vidro em contato com o ambiente externo. Então, desse lado de cá, do ambiente externo, é vidro. Esse aqui, ó, é o vidro. Que a temperatura externa é de 5 graus Celsius. E a temperatura interna na superfície do isopor, esse cara aqui é o isopor, ela vale 26 graus Celsius. Ok. Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicular à superfície, então ela ocorre simplesmente assim, ó, perpendicular à superfície, calcule, né, determine aí a temperatura T em Kelvin na interface. Ele quer saber a temperatura aqui nesse ponto aqui, na interface. Eu já sei a temperatura externa, já sei a temperatura interna,
mas quero saber a temperatura no meio do caminho de onde esse calor está fluindo aí. Detalhe, ele não quer em Celsius, ele quer em Kelvin. Mas isso aí você faz por último, tá? Você faz a questão toda em Celsius e depois a gente faz a devida conversão. E aí, o que é que você precisa lembrar? Nada mais, nada menos do que o seguinte. O fluxo de calor é constante, então eu posso dizer que o fluxo de calor na superfície do vidro vai ser o mesmo fluxo de calor no isopor. E como é que eu faço para calcular fluxo de calor? Aí você vai usar essa equação, ó. K do vidro vezes área vezes delta T dividido pela espessura. Aqui a área do vidro igual K do isopor vezes área do isopor vezes delta T do isopor e aqui do vidro, tá? Organizando direitinho para poder faltar ninguém. Não coloquei espessura do vidro e espessura do isopor porque eu já sei que elas são iguais. Feito isso, agora é matemática. Mais uma vez, matemática básica. Esse cara aqui já posso cancelar com esse. As áreas, como ele disse, são iguais, também já posso cancelar essa área com essa. E vou substituir. K do vidro, 0,8. 8 vezes 10 a menos 1. Delta T do vidro, cuidado. Esse delta T, na hora que você vai substituir aqui, é a temperatura maior menos a menor, tá? Não é final menos inicial, não. É maior menos a menor. Meu calor está indo daqui para lá, ó. Fluxo de calor está indo daqui para lá, ó. Calor está indo sempre da temperatura maior para a temperatura menor. Então, está indo aqui para lá. Então, no vidro, que é esse cara aqui, ó, quem é a temperatura maior? Certamente é o T. Então, vai ficar T menos 5. Igual. Do outro lado, K do isopor, 0,4, que eu escrever 4 vezes 10 a menos 1, vezes delta T do isopor. Isopor é esse cara aqui de preto. Maior temperatura é o 26, menos o T, que é menor do que 26. Pronto, feito isso agora, cabe a nós terminarmos essa continha. Esse 10 a menos 1 vai embora com esse 10 a menos 1. Esse 4 dá para simplificar com esse 8, vira aqui um 2. E fazer a velha distributiva. Vamos lá. 2 vezes T, 2 vezes 5, 10, igual 26 menos T. Fazendo essa continha, esse menos T passa para lá, fica 3T, igual a 36, né? O menos 10 vem para cá, mais 10. T vai dar 12 graus Celsius. Como já imaginávamos, obviamente, um número entre 5 e 26. Que é exatamente 12 graus Celsius, fazendo aí com que a nossa opção correta, nenhuma dessas que a gente encontrou. Por quê? Porque ele quer em Kelvin. Se ele quer em Kelvin, você ainda vai ter que pegar esse cara e somar com 273. E na hora que você somar, vai ficar 2 mais 3, 5, 7 mais 1, 8, 285 Kelvin. Agora sim, a opção correta aí tem C. Essa é a nossa opção correta, tá bom? Galera, espero que tenha sido aí bastante produtivo para vocês, tá? Tentamos fazer a maior quantidade de questões, sem atropelar, né? Mas também passando aí todas as informações, né? Os detalhes de cada uma para fazer aquela revisão bem bacana, rumo aí à tua aprovação na Unicamp, né? Espero que você realmente, ao receber a sua prova, venha a prova com os assuntos que você mais domina, com o que você mais realmente se identifica e possa ter aí o teu tão esperado resultado, tá bom? Certamente estamos aqui na torcida, tá? Rumo aí à segunda fase e a próxima vez que a gente se encontrar, certamente vai ser para comemorar a tua aprovação na primeira fase e batalhar pela tua aprovação na Unicamp, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!